Brincadeira. Você está feliz? Que bom, não tem como não estar, né? Jesus na minha vida, o nome escrito no livro da vida, vai ficar triste como? Não é verdade? Sim, os discípulos uma vez perguntaram, e aí? Eles, tudo que vocês contaram é bom, mas fiquem felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Glória a Jesus. Bem, meus queridos, quero compartilhar uma palavra com você. Uma pena, eu convidei alguns amigos para vir, mas por algum motivo não puderam. Mas Deus sabe o que faz e eu quero compartilhar com você uma mensagem bem na questão evangelística. E eu não sei, né, você, mas eu gosto muito de ganhar pessoas para Jesus. E eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos ser instigados por isso, em ter o desejo de salvar almas. Não foi bom você ter sido salvo? Você está feliz por ter sido salvo? Olha que coisa linda, tremenda, quando o evangelho chegou em você. Não sei como chegou, mas num momento de tragédia, de falência total, e de repente vem um Jesus que muda toda a tua história. É coisa linda, não é? Esse Jesus chegou para mim, e com certeza deve ter chegado para você também. E agora a nossa função é fazer chegar a outros o quanto mais nós pudermos. Foi por isso que Jesus morreu, é por isso que a igreja existe e é por isso que você foi salvo. Para que você um dia vier estar com Jesus, você e os que você levar junto. Oh, glória, né? Bem, meus queridos, eu quero fazer uma oração com você. E depois nós temos a ceia também hoje. Mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar tudo isso aqui diante da Tua presença. Pai, nós cremos, confiamos e Te damos a total liberdade para estar ministrando em nosso meio, para estar transformando o nosso coração, quebrantando, Senhor, fazer caindo por terra, Senhor, as fortalezas na nossa mente. Pai, no nome de Jesus, nós queremos entregar o nosso coração a Ti e dizer que o Senhor é dono de total. Aquele dia que nós erguemos a mão para Ti, dizendo que nós aceitaríamos o Senhor como Senhor e Salvador, nós lhe entregamos a nossa vida, então dizemos que nós somos Teus. Então o Senhor tem total liberdade, total autoridade para mexer no nosso coração, para mudar aquilo que está errado, para mudar o nosso caráter. Senhor, fique à vontade. Nós entregamos tudo isso na Tua presença, que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, para que a Tua glória seja mostrada para esse mundo que precisa conhecer Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Bem, meu querido, eu quero compartilhar essa palavra com o seguinte tema. Você já ouviu falar muito da Arca de Noé? Lembra da Arca de Noé? Você que não conhece muito bem a história, depois eu vou passar os textos, mas é legal, tem uns vídeos bem legais no YouTube também, que você pode ir lá dar uma olhadinha, que você vai entender que coisa extraordinária que aconteceu nos dias de Noé. Coisas boas e coisas não tão boas, mas a história é envolvente. E eu quero trazer essa mensagem com o seguinte título: Entre na Arca. Essa foi a mensagem de Noé. Deus, ali numa situação, decidiu acabar com a humanidade pela maldade do homem. E a mensagem, né, de Noé, que Deus deu para Noé, foi o seguinte: você vai fazer uma arca. E depois a gente vai decorrer alguns textos aqui para você entender o porquê que isso aconteceu. Mas Deus falou para ele: você vai fazer a arca. E é como se fosse uma expressão da minha misericórdia. Quem quiser, entra e vai ser salvo. E você ali conhece um pouco da história, né? Que entraram Noé, a sua família e os animais. Ninguém entrou na arca, além deles. Amado, quando Jesus chegou na tua vida, através de uma pessoa que disse para você que Jesus te ama, é como se ela estivesse falando para você assim, entre na arca. Por quê? Porque a arca era um lugar de salvação. Quando alguém chegou para você e disse, Jesus ama você, ele estava falando o seguinte: venha para o lugar de salvação. Irmão,
É muito lindo isso que Jesus fez comigo e com você. E não foi tão lindo o que aconteceu nos dias de Noé. Vamos decorrer o texto. Eu quero colocar 2 textos aqui para que você entenda um pouco sobre os 2 cenários. São 2 cenários de salvação, o tempo da arca e agora de Jesus Cristo. Olha só, acompanhe comigo a leitura no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 11. Então, vamos um pouquinho mais para cima lá, Gustavo. Capítulo 5 até o 18. Acompanhe a leitura, por favor. Diz assim, ó: E viu o Senhor a maldade do homem, que se multiplicava sobre a terra. Meu querido, isso foi há 6.000 anos atrás. Tempo de Noé. E o Senhor viu o quê? A maldade do homem, que se multiplicava sobre a terra. Você consegue enxergar isso nos dias de hoje ou não? Sim ou não? Olha que lá naquele tempo já existia isso. Mas vamos continuar. E sobre a terra toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Você imagina Deus triste? Você imagina Deus assim, com uma expectativa no homem, que não alcançou, que não deu essa total alegria para Deus? Foi o que aconteceu, é o que o texto está falando. Sobre a terra pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, e desde até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Olha só que forte isso aqui. Noé, porém, esse porém está dizendo assim: estou com os planos feitos, mas deu uma travada. De repente, Deus passa os olhos na terra e encontra um homem chamado Noé, o único justo. O único justo. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. Olha que poderoso isso. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Na terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei como a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, e farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás 300 côvados, e aqui Deus está dando o projeto para ele, comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, 30 côvados a sua altura. Farás, tem uma foto aí, depois tu bota uma fotinha da arca, para eles terem uma ideia, mais ou menos. Farás uma arca, uma janela, um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás em seu lado, far-lhe-ás andares abaixo, segundo e terceiro. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que na terra há expirará. Mas contigo. Olha só. Deus disse o seguinte: não vai sobrar nada. E aqui vem o porém. Lembra do porém? Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Aliança.
e entrarás na arca, tu e teus filhos. Ué, mas não tinha só um justo na terra? E os filhos foram juntos. Depois nós vamos falar sobre esse versículo. E as mulheres e os filhos contigo. Vamos ler. Mostra a foto lá para nós, Gustavo, da arca. Olha só o que o Noé estava construindo. Olha só que coisa extraordinária. Deus dá um projeto para ele e ele começa a fazer. E ele começa a se envolver. E os filhos, família, não tem como não dizer que Deus não está no negócio. Como que você e eu conseguiríamos fazer uma coisa tão tremenda, tão grandiosa? Com todos os detalhes, né? Mas vamos ler um outro texto, que agora aqui nós vimos a forma com que Deus falou com Noé e o porquê que Deus estava pedindo para ele fazer a arca. E agora aqui, naquele tempo, a arca foi criada por causa da salvação de Noé e da sua família e de quem quisesse, porém não quiseram. E agora nós vamos falar sobre um outro tema, um outro cenário, onde Cristo foi dado por nós, por amor a mim e a você, para que eu e você pudéssemos ser salvos, entrarmos na arca, salvação. E aqui agora em Mateus 24, coloca lá para nós, no capítulo 24, no versículo 37, 38 e 39, tem um texto onde Jesus fala, e até referindo-se à situação de Noé. Olha só como é que ele fala. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé pregava a vinda do dilúvio. E aqui pregava-se a volta de Jesus. Olha só que coisa tremenda. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Você sabia que todo esse pecado um dia vai acabar? Porque um dia o meu Senhor e o teu Senhor vai nos buscar e vai nos levar, e esse dia vai chegar. Muitos distraídos. Jesus está dando um alerta aqui. Olha só como diz o texto. Estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia que aconteceu. E aí, como diz os outros, ligaram. E não perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Você já leu na tua Bíblia que a Bíblia diz que Jesus vai vir como se fosse um piscar de olhos? Olha o quão ligeiro é isso. Piscou o olho, Jesus veio. Dá tempo de fazer alguma coisa? Dá tempo de se arrepender, de pedir perdão para o pecado? Dá tempo, será? O que esse texto está falando é que ninguém esperava também no dia do dilúvio que viesse as águas. Até porque, quando você lê a história, você vai entender que não tinha havido chuva na terra, então, nesses dias. Então, era difícil do povo também acreditar que podia ter chuva de uma coisa que eles não sabiam nem o que era. Talvez você fala hoje para as pessoas, Jesus um dia vai voltar. Mas isso aí eu já ouvi muito tempo. Que Jesus? Jesus está aqui dentro do meu coração. Você nunca ouviu uma dessa? Não, você precisa de Jesus. Não, Jesus já mora aqui. Você entende como as pessoas estão enganadas sobre a questão do Evangelho? E por isso que nós precisamos pregar as boas novas. O presente de Deus, Jesus. Olha só que coisa interessante. O que fez Deus se irar tanto com o homem? Porque a Bíblia diz que a única coisa que eles faziam era comer, beber, casar e dar-se em casamento. Diz uma coisa, meu querido, você não casou? Casou. Os que não casaram, querem casar. Você não come? Come. Você não bebe? Bebe. Será que Deus está bravo com a gente então também?
Porque a Bíblia diz que foi por isso que Deus... Porque comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mas Deus não estava falando dessa atitude. Deus estava falando dessa atitude deliberada. Por quê? Porque o homem só fazia isso agora e esqueceu o seu Criador. Você conhece algum homem soberbo? Algum homem egoísta? Alguma pessoa que só pensa em si? Deixa eu te dar mais um exemplo. Você percebe como o mundo ele está cada vez mais espremendo eu e você? Metas, alvos, dinheiro, conquistas, sonhos, projetos, e pá, isso aqui. E não posso então, Ivan? Claro que pode. Você pode ter, como eu também tenho, sonhos, projetos, alvos e metas. A diferença aqui é que quando nós aprendemos quem é Deus na minha vida, eu começo a colocar agora essas metas para Ele, esses alvos para Ele, esses sonhos para Ele, e peço que cumpra-se a vontade dEle. E naquele tempo as pessoas diziam o seguinte: vamos correr, vamos comer, vamos aproveitar a vida. Já ouviu essa frase? Sem lembrar do seu Criador. E daí, meu irmão, quando você corre só atrás de meta, só atrás dos teus sonhos, só atrás do teu projeto, só atrás das tuas coisas, você se declara autossuficiente. Quer ver uma coisa linda? Ou feia? Quando eu e você às vezes estamos passando dificuldade, é uma das primeiras palavras que vem na boca: meu Deus, me ajuda, me tira daqui. Às vezes quando estamos bem na fita, às vezes quando o pila está sobrando, às vezes quando a situação está boa, esse Deus nem é tão mais clamado assim, porque está tudo certo. Você sabia que o diabo também dá dinheiro, meu querido? Se ele percebe que isso afasta você de Deus, ele vai dar para você, porque o objetivo é tirar você da presença dele. Ah, mas ele não pode. Ué, ele levou Jesus no monte e mostrou os reinos. Se você me adorar, eu te dou tudo isso aí. Deus falou: rapaz, sou filho do dono de tudo isso aí, eu não quero. Irmão, querido, o que eu quero falar para você com isso? É que as pessoas, hoje em dia, por causa das coisas, têm deixado Deus como um Senhor e buscado a mão desse Senhor, porque precisa ser abençoado. Você que é pai, você que é mãe, você não tem prazer num filho que só quer. Mas eu tenho certeza que você tem prazer no filho que gosta de te dar um carinho, um afago, um abraço. Esses homens começaram a ser autossuficientes a ponto de achar que não precisam mais de Deus. A Bíblia diz que Deus dá o sol e a chuva para o bom e para o mal. Você tem como conduzir a tua vida sem Deus aqui na terra, meu querido? Sem problema nenhum. O problema é morrer sem Ele. Mas viver, você vive. Senão não teríamos aí tantas pessoas, né, que abrem mão de Deus, que não querem Ele. Então isso fez Deus ter uma profunda tristeza no coração, a ponto de dizer: não, eu criei filhos, mas a maldade deles é muito grande. A maldade do coração deles deixou o coração preto, como diz nas antigas, né, a pessoa que tem o coração ruim, o coração ficou preto pelos seus desejos, por aquilo que fez, né? O autossuficiente. Eu não sei se você já ouviu falar, eu tenho um amigo, eu vou ganhar ele para Jesus, em nome de Jesus, eu vou ganhar ele. E ele fala: eu não preciso de nada, não preciso de Deus, não preciso de nada. Eu falei: é bem você mesmo que ele quer, fique tranquilo. Então você imagina, os homens estavam presunçosos assim: não preciso de Deus, não preciso de nada. Sabe, meu querido, o grande problema de nós deixarmos esse mundo tomar o nosso coração é que a gente esquece de olhar para cima. E agora só olha para os alvos, metas, sonhos, prodígios, blá, blá, blá. E perde aquilo que seria a paz que Deus nos traz. Que nele tenho tudo. O problema é que eu quero tudo e depois eu nele. Foi isso que os homens estavam fazendo. Por isso que Deus decidiu acabar com a vida na terra. E olha só uma coisa interessante isso. Deus pega, decide
acabar com aquela vida na terra, acabar com tudo. Eu ouvi um relato esses dias atrás que eu achei muito interessante. Quando a Bíblia diz que as águas, elas saíram das trevas, saíram do abismo e dos céus, e de toda parte saiu água. Você sabia que onde você está aí estava inundado um dia? A Bíblia diz que foi sobre toda a terra. Não foi sobre aquele lugar onde Noé estava. Sobre toda a terra veio o dilúvio. Então, aonde eu e você estamos, já teve muita água. Muita água. Já passou, já tirou, já matou gente aí. Foi forte o negócio. Foi muito grande a situação. Só que ainda Deus, tendo essa decisão de acabar com todo ser vivente, todo homem, tudo, Ele ainda, como é amor, Deus é amor, meu irmão. Por isso que não tem pecado que afaste, que faça Ele te amar menos. Não tem. Deus ama você e pronto. Deus ama. Deus ele decide amar porque Ele é amor. E aí Ele acha, imagine Deus assim com seu profundo amor, procurando Noé. E dizendo, ó, é o seguinte, vou salvar você, vou salvar a tua casa, mas faz uma arca grande. E anuncia isso, porque quem quiser vai ser salvo também. Olha a misericórdia de Deus. Noé passa 120 anos pregando. Vai vir água, vai vir dilúvio. Gente, acorda, estou construindo. Esse velho está louco. Olha o tipo desse velho. Falando uma coisa que não tem nada a ver. Que chuva é essa? Isso é coisa de doido. Olha o homem o que vai fazer, gastar madeira aí, desmatar. Vem a Fátima, a Faema, vai multar o homem. Mas Deus bem claro com o projeto. E aqui, o que faz um homem desse crer tanto nesse projeto louco, à vista dos olhos humanos? Sabe o que faz ele acreditar e prontamente aceitar? Aquilo que a Bíblia diz que ele fazia. Noé andava com Deus. Sabe quando eu e você entendemos os projetos de Deus para a nossa vida, ainda que sejam loucura, e as pessoas olham como loucura? Quando eu e você começamos a andar com Deus, eu como teu amigo, com um relacionamento com você, eu vou revelar segredos que para outros eu não vou revelar. E se o Espírito Santo é meu amigo, e se Deus é meu amigo, com certeza o relacionamento que eu e ele temos vai me fazer entender, compreender, e ele me confiar coisas que não vai confiar outros que não tenham. Você entendeu? Então, quanto mais relacionamento eu e você tivermos com Deus, mais você conhece Ele, mais amigo dele você fica, e mais projeto Ele libera sobre você. Porque daí Ele pode confiar. A gente só confia em quem a gente conhece. Ninguém sai confiando coisas grandes em quem você não conhece. Não é verdade? Não é verdade? É ou não é? Você não sai confiando as coisas assim, né? Então veja bem, Deus em sua extrema misericórdia ainda, decidido em fazer, levanta a arca e fala para Noé, Noé, vou dar mais uma chance. É como se ele falasse, vou dar mais uma chance para a humanidade. Fala para eles que o dilúvio vai vir, anuncia, quem quiser entrar na arca, entra, está salvo. E ele começa então a falar, vai vir dilúvio, gente, vai vir dilúvio, vai vir dilúvio. Hoje nós escutamos o quê? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E muitos zombavam e muitos zombam até hoje. Só que porque você crê em Jesus, porque você foi tocado por Jesus, você sabe quem Deus é na tua vida, você não vai parar de pregar, até no dia em que Ele vier te buscar. Essa é a nossa mensagem. Jesus te ama, e Jesus breve voltará. Ele vai vir buscar a sua igreja, esteja junto comigo. Você precisa de salvação. Você precisa se arrepender. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa ser salvo. Essa é a nossa mensagem. Era como se fosse a mensagem de Noé naquele tempo. Mas naquele tempo era o dilúvio. Corra quem puder. Salve-se quem puder. E olha só que coisa interessante. A arca, eu dividi alguns tópicos aqui. A primeira vez que estou tentando fazer isso por tópico, tá? Então eu coloquei aqui a primeira que eu estava falando aqui é sobre a misericórdia de Deus. Olha, Deus, na sua extrema misericórdia, criou a arca, confiou para Noé e ainda disse, vou dar mais uma chance. Fala para eles do dilúvio, quem quiser entra e está salvo. E ele ministrou.
E agora eu posso colocar aqui um outro tema, um outro título aqui, Na arca tem lugar para todos. Você sabia que na arca tinha lugar para todos? Se você ler ali, você vê um Deus tão lindo. Eu acho a coisa mais linda quando eu vejo o Espírito Santo dando as coordenadas, Deus dando o projeto, né? O tabernáculo, a arca e tantos outros. É a coisa mais maravilhosa do mundo, você começar a ver e você imaginar. A gente que já tem um tempinho de igreja aí, né? Que já mudou, que já construiu, que já mexeu, e você que já fez parte disso, sabe o quanto, né? Não, vamos fazer assim, é o projeto, a gente já vê e tal. Até depois eu quero falar sobre um outro projeto aí. Nossa. E me cobrem, se eu esquecer, me cobre. E você vê Deus levando e fazendo, é a coisa mais linda, meu irmão. Deus dando habilidade para os seus. Amado, você é dotado de sabedoria divina. Você tem aquilo que nem os anjos não têm, que é o Espírito Santo de Deus. Você é filho. Você tem uma capacidade sobrenatural. E eu e você precisamos descobrir, usar. Deus confia as coisas em nós, para nós. Então aqui vamos trabalhar esse tema. Na arca tem lugar para todos. Ou para aquele teu amigo, como o meu, que fala assim: eu não quero Deus. Eu não quero. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Mas é para você também, porque se você quiser, tem lugar para você. Se um dia você quiser, tem lugar para você. Amado, no coração de Deus cabe todos os filhos. Deus não joga ninguém fora. Deus não lança ninguém fora. É o homem que se lança fora. Mas Deus jamais rejeita ninguém. Nunca. Nunca. Olha só. Hoje, cada um de nós somos pregadores da verdade. Irmão, você é pregador das boas novas, com as tuas palavras, com os teus textos decorados, com as tuas atitudes, com as tuas bondades, você é um pregador. Às vezes não tem tanta eloquência, às vezes não lembra de tantos versículos, mas e quem é que disse que precisa de tudo isso? O que você precisa é crer naquele que te salvou, e um Jesus te ama, já faz a diferença para muito que nunca ouviu. Ou que talvez está passando uma situação onde ele acredita que ninguém mais ama ele. Eu ouvi uma frase muito gostosa e eu gravei isso para mim. Se você um dia desejou que alguém morresse de amores por você, você já tem. Jesus morreu por você, por amor a você. Jesus morreu com os braços estendidos para dizer que te ama. Precisa mais alguma coisa? Para quem não conhece esse amor, está aí a evangelização. Então use o que você tem. É pouco para quem tem, para quem não tem, não é nada. Aquilo que você tem, para quem não tem nada, é muita coisa. Olha só que tremendo. Então muitos, olha só que coisa interessante. Vamos olhar, bota lá de novo lá bota as arcas aí, eu botei um monte de foto de arca, né? Mas vamos lá, vamos ver isso aqui, ó. Olha só que coisa interessante. Vamos aqui fazer um cenário em que eu e você estivéssemos passando pela rua onde estava essa arca e de repente você viu isso. Olha só que interessante, né? De repente você viu. Não te traria curiosidade isso aí? Para mim traria. Né? Às vezes você vai lá para Itajaí, você vê aquele cruzeiro bonito lá, aquele navio bonito encostado lá no porto, né? Você paga uma entrada lá, tem uma entrada, você paga, né? Você pode entrar para dar uma olhada. É coisa mais linda. Tu imagina que coisa linda que era. Olha só que estrutura extraordinária. A gente vê os prédios sendo construídos, né? Você vê, olha só que loucura, que coisa engenhosa, né? Que coisa interessante. Aí você imagina, você passa por isso e você fica curioso em saber. Você fica curioso em saber. E aí o que acontece? Muitos, eu não sei você, mas muitos já tiveram curiosidade do que está acontecendo na minha vida. Muitos já tiveram curiosidade do que está acontecendo com a tua vida? Cara, mas você não era assim. Rapaz, mas você mudou, né?
vou para essa igreja aí, eu gosto de tá melhorzinho, né? Está legal. Você está ajeitado. Já falaram isso para você? Só que esse negócio de igreja, às vezes fala mal também, né? Mas, né? Quando falam bem, o que é isso que aconteceu em você? Uma arca em construção. Você é uma arca em construção. Sabe por quê, meu querido? Porque em você, Jesus está em você. E a salvação em Jesus é para pregar para as pessoas. Então você muitas vezes é a arca que as pessoas vão entrar. Pessoas que Deus coloca na tua vida, que você diz, não, vem aqui. Faça parte da minha vida agora, da minha história. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu apresentar o meu Jesus dentro da minha arca. A arca é grande, ó, cabe bastante. Mas você entende? Olha só que coisa. Curiosidade. Deixa eu contar um testemunho para ser um pouco mais claro sobre essa situação da arca. Essa arca tinha como esconder das pessoas? Não tinha como. Era uma arca que estava sendo construída publicamente. Publicamente, todo mundo passava, todo mundo olhava e todo mundo queria saber, né? A tua vida com Deus também está sendo construída publicamente. Porque Deus começa a abençoar você, Deus começa a transformar você, Deus começa a curar você, Deus começa a transformar a tua vida e as pessoas estão vendo isso e tendo curiosidade. Olha só que coisa interessante. Eu tenho um vizinho lá, ele é um bandista, desde criança, pai e tal. Pedi para ele para contar esse testemunho. E aí, essa semana eu fui pedir para ele lavar meu carro. Porque um tempo atrás ele estava com uma situação bem difícil e precisava de uns uniformes. Eu falei, não, deixa que eu faça o uniforme para você me paga tudo de lavação. Sério, você faz isso por mim? Faço. E fiz. Fiz lá para o homem. Meio carrancudo no começo, eu pensei, a gente é cristão, precisa mostrar Jesus, né? E aí essa semana eu fui descobrir que ele era um bandista, desde pequeno, e E ele falou assim, ó irmão, eu quero te falar uma coisa, eu não gostava de ti, cara. Eu não gostava de você. Olhar para você. Primeiro que é o seguinte, você chegava com moto, você chegava com coisa aqui, os caras falaram tudo que você é traficante. Olha só, cara. Eles falavam assim, ó, esse cara aí mexe com droga, você é traficante. Nem me conhecia, o povo nem me conhecia. Não, porque eu olhei, o cara passou com um carro, passou com não sei o que tal. Esse cara aí, mexe com... Não chega para os caras, não chega com esses caras, que esses caras são pesados. Daí você não entendia por que os caras passavam e ficavam com medo da gente. Olha só que coisa impressionante. E o cara falou, não gostava de você. Você era assim, 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 assim. Só que teve uma vez que tudo que eu tinha de conceito com você caiu por terra. Falei, meu Deus, o que esse homem vai falar? Falei, um dia eu fui numa padaria tomar uma sopa e vocês estavam lá, tu, tua esposa, mais umas 3 pessoas estavam lá. E você estava conversando sobre as pessoas assim, como é que vocês iam fazer para entrar no hospital, para visitar as pessoas lá e você compartilhar a dor delas e abençoar. Eu fiquei só ouvindo, Ivan. Nós construindo a arca publicamente. E o povo olhando. Ele disse, dali para frente, caiu aquela imagem que eu tinha de você. E outra, eu sou um bandista. Só que é o seguinte, eu tenho que ter 2 religiões. Eu tenho que ser um bandista, tem que ser outra religião. Eu digo, então você vai ser da minha. Vai ser da minha. Nem eu não sabia que o bandista tem que ter 2 religiões. Ele disse, porque nós temos que ter 2. Na minha família tem uns evangélicos. Eu digo, então, cara, você já tem uns evangélicos, seja também. Vamos chamar ele para dentro da arca. Mas então, assim, aquilo me chamou muita atenção. Por quê? Porque quando Noé construía a arca, aquilo era público. Então as pessoas que não ouviam a mensagem do dilúvio se interessavam pela foto, pela estrutura. E aí perguntavam. Imagina Noé parando o serviço e dizendo, não, isso aqui é o seguinte, ó. Se você entrar aqui, você vai estar salvo, porque vai vir água e tal. Deixa quieto. Constrói teu negócio aí que eu vou embora, que você não está bem certo. Mas era assim. Então as pessoas, muitas vezes, elas vão querer entrar na arca, que você abrir a porta, pelas coisas que você faz ou fala. Por isso que é importante eu e você falarmos de Jesus. Por isso que é importante eu e você darmos exemplos de Jesus. Por isso que é importante, porque o mundo está sobre a condenação. E eu e você temos aquilo que salva, Jesus. Eu e você temos isso. Olha só que coisa interessante. Bota a foto da porta lá,
Gustavo. A Bíblia diz que tinha uma porta na arca. Tinha uma porta. Você consegue imaginar essa cena aí? Que triste. Porque a Bíblia fala o seguinte, que ele fez uma porta e que estava aberta. E todos aqueles que entrassem nessa porta iam ser salvos. Até o dia, a Bíblia diz que a porta se fechou. Até a porta que o dilúvio veio. Até o dia que o dilúvio veio. O que acontece quando a gente vê essa cena? Ah, que Deus não tinha misericórdia? Ué, o homem estava pregando 120 anos. Quem é que demorou para ouvir? Quem é que não quis ouvir? Você já teve essa experiência de só perceber o erro ou o peso de alguma coisa quando você viu o que aconteceu? Já teve isso? Poxa vida, se eu tivesse feito, se eu soubesse. Foi isso que aconteceu com essas pessoas. Estavam falando, vai vir o dilúvio, vai vir o dilúvio, vai vir as águas, vai vir as águas. Não, mas deixa aí, uma hora vai dar. Seguinte, uma hora eu vou lá na tua igreja aí. Uma hora eu entro nas tua arca. Uma hora aí, quando eu puder, quando eu estiver velho, né? Daí, né? Aí, velho, está na hora de ir para a igreja. Aí eu vou. As pessoas falam isso para a gente. Só que daí chegou uma hora que não deu tempo. Amado, você tem que trazer as pessoas para dentro. Eu e você temos que mostrar a porta. Vamos ler quem é a porta? João 10, 9. Livro de João 10, 9. Acompanhe comigo. Eu sou a... Quem é a porta? Jesus é a porta. Eu sou a porta. Quem entra por mim. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá. E encontrará pastagem. A hora que a porta fechou, acabou. Eu e você, a nossa mensagem é dizer, existe solução para você. Deus é um Deus que ama você. Você precisa entrar na porta. A porta está aberta. Entra enquanto há tempo. E a porta é Jesus. Mas como que eu faço? Você precisa receber Ele como teu Senhor e Salvador. Receber o sacrifício dEle. Isso é a porta. O resto é parede. O resto é parede. Jesus é porta. Você precisa mostrar a porta. Nós precisamos mostrar a porta. A arca tem lugar para todos. Para todo mundo. Vamos para um outro tópico. Quanto tempo será que fica essa porta aberta? Bota lá de novo lá, Gustavo, para nós. Quanto tempo vai ficar essa porta aberta? Quanto tempo Jesus vai estar às portas? Em quanto tempo? Você já perguntou quanto tempo vai demorar para Jesus voltar? Se Jesus é a porta, eu entro por Ele, é por Ele que eu sou salvo. Quanto tempo ainda mais? Quanto tempo vai demorar para que Jesus venha e a porta feche? Porque vai chegar o tempo em que todas as coisas vão se acabar. O meu Senhor, o teu Senhor, descerá dos céus com grande poder e grande glória. E aí, quem não recebeu, fechou a porta. Olha só que coisa interessante. Sabe quando que as pessoas começaram a perceber o grave erro delas de não ter entrado na arca? Quando as gotas começaram a cair nos seus rostos. Tem pessoas que precisam ver, que querem ver para crer. Só que o nosso é o inverso. O que Deus nos ensina, o que a Bíblia nos ensina, é que a fé, ela crê para, não acontece para crer. Na Bíblia, nós aprendemos que nós precisamos crer no nosso Redentor. O nosso Redentor vive. Você crê que Ele vive? Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Você crê que Ele morreu pelos teus pecados? Então que você pregue com convicção isso que você crê. Pregue com convicção. Não precisa ter medo. Se você realmente crê nisso, anuncie isso. E se não receber?
Ué, não é culpa tua. Culpa minha e tua é não pregar. É não abrir a porta. Olha só que coisa interessante. Quanto tempo essa porta vai ficar aberta? Não espere as coisas acontecer. Fale isso para as pessoas. O que você quer que mais aconteça? Você já está aí, casamento destruído, vida financeira arrasada, muitas vezes com alguma enfermidade. O que você quer mais? Você quer que aconteça mais o quê? Cara, sai desse sofrimento logo. Vem para Jesus. Entra nessa porta que eu estou abrindo para ti. Sai daí, cara. Foi o que aconteceu comigo. A pessoa chegou e falou assim, deu. Você quer ir até onde? Com essa arrogância de você achar que Deus está no teu coração, não está nada. E eu falei, é verdade mesmo, né? Está difícil, não tem mais para onde ir. E aí entrei na porta, e graças a Deus, que foi o que você fez também. Mudou a tua história. Então, quanto tempo essa porta vai ficar aberta? Eu não quero saber, eu quero entrar logo. Não me interessa quanto tempo vai ficar. Eu não quero é perder tempo de não entrar. Não é verdade? Quando a porta se fechar, quanta dor, quanta tristeza vai ter. A Bíblia diz o seguinte, é fácil você ter uma base de quando a porta vai fechar. Alguém aqui pode dizer para mim, quando que essa porta vai fechar? Alguém aqui se habilita? Eu vou mostrar para você. Quando que você pode ter uma noção de que a porta vai fechar. Noção. Porque nem Jesus não sabe quando ele vem. Só Deus sabe. Mas ele deixou uns sinais para que eu e você pudessem interpretar o tempo de fechar a porta. O tempo em que ele virá. E é esses sinais que você pode mostrar. Apesar de que você não precisa nem mostrar, né? Porque está todo mundo vendo. Mas vamos lá. Vamos ler um texto em Mateus 24, do 3 ao 13. Olha só lá. Acompanha comigo, por favor. Mateus 24, do 3 ao 13. Aqui está alguns sinais do tempo e de como a porta, que é Jesus, vai fechar. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, Jesus estava, chegando-se a um de seus discípulos em particular, disse, dize-nos, quando um discípulo perguntando para ele, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda ao mundo? Porque Jesus pregava que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, mas que um dia ele ia voltar. E aí um discípulo então pergunta para ele, quando é que nós vamos entender os sinais? E aí ele diz o seguinte, respondendo Jesus, disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então ainda além de tudo você tem que cuidar, para que ninguém te engane quanto aos sinais. E ele diz o seguinte, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha só, esses são os sinais. Quantas pessoas distorcendo a palavra de Deus, enganando as pessoas. Ah, mas eu fui enganado. Quer não ser enganado? Leia você, conheça a palavra. O que você conhecer, você não é enganado. O que você conhece, ninguém te engana. Está aqui, é profecia. E ouvireis guerras, rumores de guerras, olhai e não vos ausenteis, porque tudo isso acontecerá, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, China, Estados Unidos, vocês estão vendo? Reino contra reino, haverá fomes. Vocês estão vendo isso ou não? Haverá pestes. Por que você está com essa máscara na tua boca? Haverá pestes. Agora me perdi, espera um pouquinho. 7, né? Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas ainda são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serem atormentados, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome.
Não sei se vocês estão vendo que tem uma galera aí, politicamente, tal, que odeia crente, que odeia Jesus, que odeia Deus, e que tudo que ele faz foi tramado lá no profundeza do inferno. Odiarão você, caluniarão você. Perceba os sinais. Perceba. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão-se uns aos outros e vos odiarão. E surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Deixa eu abrir aqui um negocinho que esses dias atrás o pastor Ney falou. Lembra quando você falou? Eu achei que depois dessa pandemia o pessoal ia ter mais vontade de vir para a igreja. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Amado, não entre nesse gráfico. Não deixe teu coração esfriar. Essa é uma armadilha. É uma armadilha. Porque quem permanecer até o fim será salvo. Quem permanecer até o fim. Permaneça. A Bíblia diz que na arca tinha algumas janelas. Quero finalizar aqui. Na arca tinha algumas janelas. Você imagina a tristeza das pessoas, talvez, que estivessem olhando para fora. A tristeza, a agonia daqueles que estariam morrendo. Uma coisa que eu quero pedir para você, você que entrou na arca já, você que está na arca, não dê uma olhadinha para fora. Porque muitas vezes uma olhadinha para fora pode seduzir você. Pode querer ganhar o teu coração e ali esfriar a tua fé. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso na carne, meu querido. Mas aquele que permanecer até o fim, dentro da arca, será salvo. Amado, eu posso falar para você que a nossa arca hoje é a igreja de Jesus Cristo. E na igreja de Jesus Cristo, que eu e você estamos, talvez não é o lugar mais confortável. Talvez não é o lugar totalmente correto como você imaginava. Até porque na arca também uns bichos pisavam no pé dos outros bichos. Tinha um cheiro ruim. Tinha uma organização. Mas talvez também não era tão fácil. Mas onde é que era pior? Lá dentro ou lá fora? Aonde que você acha que era pior? Dentro da arca? Dentro da igreja? Ou lá fora? Meu irmão, dentro da igreja, às vezes até nós temos algumas adversidades. Mas lá fora tem cheiro de cadáver. Lá fora tem morto. Lá fora tem podridão. Não olhe para fora. A Bíblia diz que o diabo ele é sutil. Ele engana. Ele faz aquilo parecer aquilo que você acha que é gostoso aos olhos. Mas quando desce no estômago é amargo. Não olhe para fora da arca. Fique dentro. Porque aquele que permanecer até o fim vai ser salvo. Fique firme, meu irmão. Não esfrie. Não esfrie. Para nós finalizarmos, salvação somente dentro da arca. Não existe outro lugar de salvação. Quer ser salvo? Fique dentro da arca. Aqui é o melhor lugar. Não é o lugar talvez mais confortável, mas é o mais seguro. É o mais seguro. Só que dentro dessa arca, meu querido, antigamente pregavam-se a arca de Noé. Hoje nós pregamos a arca de Jesus. Hoje eu e você precisamos trabalhar nessa arca. Hoje eu e você precisamos estar juntos nessa arca. Hoje, aquilo que Noé fazia naquele tempo em cuidar da arca, hoje nós cuidamos do corpo de Cristo. É o que você e eu somos. Então a igreja é a nossa arca. A igreja é o nosso local. A igreja é nossa. E você e eu precisamos estar juntos. Para quê? Para que a hora que começar a entrar, nós podemos organizar. E organizar, porque cabe todo mundo na igreja de Deus. Cabe todo mundo. Todo mundo vai ser salvo. A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. O inferno não vai ganhar, meu irmão. O inferno nunca ganhou. Ele se maqueia, mas nunca vai ganhar. Jamais. Cuide da arca.
cuide da igreja, abra a porta da arca e chame os outros para entrar. Por favor, o quantos mais você puder, chame eles, chame eles. Eu quero finalizar com um texto, Amado, a nossa hora vai chegar, o nosso Redentor vive, Ele voltará. Um dia, aquilo que você sofre, vai ser tirado de você. Um dia, a plena alegria que Ele prometeu para mim e você, você viverá com Ele nos céus. Um dia, a Bíblia diz que Ele enxugará do teu olho toda a tua lágrima. Por isso que eu digo para você, fique firme. Não olhe para fora. Fique firme. Talvez essa dor, esse problema, vai passar. Se você permanecer até o final. Permaneçamos. Eu e você, vamos se ajudando. Um ao outro. Aquele que está mais cansado. Aquele que está mais ferido. Um levanta o outro e vamos embora. Isso é igreja, meu irmão. Isso é igreja. Ninguém está aqui para ensinar mais do que ninguém. Nós estamos aqui porque nós somos um corpo de Cristo. Porque nós decidimos ser salvos. Porque nós decidimos honrar esse Jesus. E porque nós queremos ir morar com Ele. Imagina, nós vamos estar todos juntos lá nos céus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero finalizar com esse texto. Mateus 29, 31. Guarde isso no teu coração. Guarde isso no teu coração. E logo depois da aflição daqueles dias, escute isso, escute. E logo depois da aflição daqueles dias, ele está falando do que ia acontecer lá, das guerras, rumores de guerras e tal. Logo depois da aflição desses dias, o sol escurecerá. A lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão dos céus. As potências dos céus serão abaladas. E aqui, meu querido irmão, olha que glória que está escrito aqui. Então aparecerá do céu como um sinal, do céu como um sinal, o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, aleluia, com grande poder e grande glória, aleluia, e Ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, desde outra extremidade dos céus. Aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Essa trombeta, um dia você vai ver o teu Senhor, que venceu a morte, aleluia, por mim e por você, descendo dos céus, quão grande e vitorioso Ele é, para juntar eu e você, e levarmos para aquilo que Ele prometeu. Ele falou, eu vou preparar um lugar, e vem te buscar. Bem, meu querido, põe-se de pé, por gentileza. Oh Deus amado, Jesus maravilhoso, Maranata, te adoramos, Senhor, bendizemos a tua presença. Nós declaramos, Senhor, que nós estamos aqui dentro da arca. O Senhor tem o controle de tudo. Interessante, meu irmão, que na arca não tinha volante. Deus mandou entrar na arca, e quem dirigia era Ele. Quem dirigia a arca era Deus. Deus, nós estamos sob a tua direção, sobre o teu governo, Jesus, sobre o teu governo. Imagine você agora, aqui dentro dessa grande arca, e lá fora, o mar batendo, e você, se embalando nas águas de fora, salvo, 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 salvo. Irmão, não deixe morrer dentro de você aquilo que um dia foi plantado, semente de salvação. Por favor,
Eu peço encarecidamente para você, não deixe essa semente morrer. Plante em outras pessoas. Anuncie o Evangelho. Fale que Jesus ama elas. Não existe problema para Jesus. Tudo que talvez essa pessoa que você conhece está passando, Jesus é a solução. Jesus é a solução. Tem lugar para todos. Na arca tem lugar para todos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu não sei mais o que fazer, o Senhor que sabe. Só quero dizer para ti, Jesus, que o Senhor é lindo. Obrigado por o Senhor ter me encaixado no plano de salvação. A Bíblia diz que Ele que escolhe, você é um escolhido. Se sintam amados, porque você foi escolhido por Ele. Sintam-se amados por Deus. Sintam-se escolhidos, lavados, remidos. Quando apontarem o pecado para você, não se ofenda. Não tome isso para você de novo. A cruz já pagou. Você não é mais aquilo que você era antes. Você é filho, filho amado, filho remido, filho lavado no sangue do Cordeiro. E você está dentro da arca. Amém, meu querido?